Olá, boa noite. Que Jesus nos ampare e nos ilumine. Vamos começar uma nova aula hoje. Eu espero encontrá-los todos bem, com saúde, né, e com disposição. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da mediunidade hoje. Lembrando que a mediunidade é uma faculdade natural, ela é inerente a todo ser humano, assim como a nossa inteligência. Ela Então, a mediunidade, ela é uma faculdade natural, ela é inerente ao ser humano, assim como a nossa inteligência, né, a nossa capacidade. Ela pode se manifestar, não tem um lugar, né, não tem um país, não tem uma posição, não é nada disso, né. Em qualquer lugar ela pode se manifestar, independe de sexo, de idade, de moral ou de fé, né. Então a gente pode encontrar pessoas que têm a mediunidade desenvolvida em qualquer religião, por exemplo, tá? Então isso não importa. O objetivo da mediunidade com Jesus, como o Espiritismo faz, né? É uma mediunidade voltada para os princípios religiosos de Jesus, né? É o que a doutrina espírita prega. O objetivo dela é o trabalho no bem, né? É o equilíbrio das criaturas. Então, vocês podem me perguntar, Vânia, para que a gente precisa desenvolver mediunidade, né? Então, a primeira coisa é, quando a gente desenvolve mediunidade, a gente tem mais condições de manter o equilíbrio, disciplina e a capacidade do trabalho no bem. Então, quem desenvolve a mediunidade, ela tem a possibilidade de fazer um trabalho maravilhoso, né, em relação às pessoas, quer sejam encarnadas ou desencarnadas, mas principalmente voltando para o próprio equilíbrio. E você estando equilibrado, o teu lar fica equilibrado e o teu ambiente onde você convive também, né? E ela também serve para que a gente possa se conscientizar das realidades espirituais. Então, você começa a ver o mundo de uma forma um pouco diferente, porque ela mostra novas realidades espirituais, né? Eu nunca me esqueço uma vez, um conhecido meu foi pela primeira vez numa reunião mediúnica, né? E a entidade que se manifestou, ela falou assim: olha, aproveite a oportunidade, porque eu estive aí como vocês, né? E trabalhando como vocês, encarnado como vocês, e, é, e perdi muitas oportunidades, né? Não consegui realizar quase nada, porque não tinha objetivo de vida, não entendia direito para que servia tudo isso, né? E aí essa pessoa conhecida minha falou assim para mim: nossa, a entidade falou para mim, né? Como se só ela fosse assim, né? Então, a gente começa a ver no intercâmbio mediúnico, né, junto às entidades amigas, sofredoras ou superiores a nós, né, como que é a realidade espiritual? Para que a gente está aqui? Para que serve estar aqui, né? Porque qual é o objetivo da reencarnação, né? Além disso, é aumentar as oportunidades de intercâmbio com espíritos superiores e inferiores. Então, esses espíritos nos dão lição, esses espíritos nos mostram o caminho correto a tomar, né? Não é só o reconhecimento de que existe espírito do outro lado, né? Mas é todo esse caminho a brilhar, né? E aí muita gente pergunta, será que eu sou médium, né? Então, tem alguns sinais que indicam naturalmente a mediunidade em desenvolvimento. Então, é, entre eles, a necessidade, a presença dos amigos espirituais perto de nós. Então, muitas vezes a pessoa percebe isso, né? Outras vezes, a mediunidade ela é tão ostensiva que a pessoa se sente mal, absorve energias do ambiente, né? Então, ela precisa então de uma educação mediúnica. Então, uma pessoa que fala assim, eu sou uma pedra, eu não sinto nada, ela pode desenvolver a mediunidade? Pode, né? Ela vai fazer um treinamento que a gente chama de educação mediúnica e a partir daí ela começa a abrir, né, aquela capacidade que todos nós temos e de perceber, de entender que é influência mediúnica, etc, né? Outras pessoas já estão com isso em desenvolvimento, né?
E aí precisa de educação mediúnica, precisa entender, precisa ler, né? Participar de reuniões mediúnicas para que ela possa desenvolver essa capacidade, né? Aí eu pus um desenhinho, né? Que é sempre um plug, né? É a chamada de lá para cá, então não adianta eu querer me concentrar e forçar para receber um espírito, porque a mensagem vem de cima para baixo, né? Ou então de lá para cá, né? Não é bem de cima, né? Então, a educação mediúnica ela é de natureza tríplice. A primeira coisa é doutrinária. A gente tem que estudar a doutrina espírita, né? E entender a doutrina espírita. Então, tem que começar pela base. O que é a base? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno. São os livros básicos do Kardec, tá? Eu entendendo isso daí, eu pego qualquer outro livro e sei o que é bom e o que não é. Dá para separar o joio do trigo, né? Do que é bom, é doutrinário, é especial, é para o desenvolvimento da humanidade ou não, né? Então, o teu grupo que você participe, você, né, precisa entender o que são as leis naturais, né? O que é uma afinidade espiritual, né? Como eu me relaciono com os espíritos ou com os encarnados, que somos espíritos encarnados. O que é o perispírito, para entender o que se passa quando você começa a desenvolver a mediunidade. Como é a natureza e o mundo espiritual. Os tipos de mediunidade que eu tenho, porque muitas vezes você quer ter a mediunidade de ver os espíritos, mas não tem. Então, você é um excelente passista, por exemplo, né? Então, às vezes, você não se encaixa naquele tipo de mediunidade. Então, quais são os tipos de mediunidade? O que é um intercâmbio mediúnico com Jesus, né? Para que serve o intercâmbio mediúnico? Mas, principalmente, embasado nos conceitos de Jesus, né? Do Evangelho de Jesus, né? Em que favorece o indivíduo, que pensa primeiro no outro, que faz doação de energias espirituais e físicas, né? Para que essa entidade se recupere, de amparo às criaturas encarnadas, né? Então, a primeira fase da educação mediúnica é a doutrinária, é de entender o que é a doutrina espírita. Porque muita gente fala assim, eu vou desenvolver mediunidade e não estuda. E aí, qualquer fenômeno que acontece, qualquer situação que ela passa, ela não entende o que está acontecendo com ela. Então, ela pode se tornar vítima de espíritos obsessores, espíritos enganadores, né? Ou charlatãos, ou espíritos gozadores, né? Então, eu tenho que estudar a doutrina espírita para entender o que é melhor. A segunda natureza do educação mediúnica é a natureza moral. Então, é o exercício à luz da doutrina espírita, ele é extremamente indispensável, né? Então, eu tenho que praticar com a doutrina espírita, ou seja, com os ensinamentos de Jesus. Então, o teu grupo e você, o que é indispensável? Primeiro, ter um ambiente cristão e seguro, tá? Então, o que esse grupo meu faz? Ele estuda, é uma coisa importantíssima. Ele pratica aquilo que ele faz, né? Eu leio aquela lição, eu esqueço imediatamente. Não, eu começo a praticar a partir daí, a partir do momento que eu leio, né? Eu ajudo as pessoas, eu me equilibro dentro do meu lar, né? O centro onde você pratica é um centro equilibrado, o grupo é um grupo que coordena, é um grupo mais equilibrado, né? O grupo e você tem razoável equilíbrio psíquico, né? Como é que tá a oscilação da tua raiva, da tua angústia, da tua ansiedade, do teu desequilíbrio, né? Como é que tá isso, né? Como é que é o grupo, né? As pessoas que participam desse grupo. As pessoas têm que ter um razoável equilíbrio, né? Todo mundo tem um bom proceder, tem uma boa conduta, né? É uma conduta moral, é uma conduta de fé, de esperança, de fraternidade, né? As pessoas e você têm o desejo sincero de reforma íntima e de fazer caridade, né? Eu quero mudar, eu quero ser melhor do que eu sou hoje, né? É seguir as máximas do que o Espiritismo prega, né? Eu tenho o hábito da vigilância, né? Avaliar o que eu faço durante o dia, mudar meus conceitos para o bem.
entender que atitude eu tomei e por que que eu tomei e que de jeito que eu vou viver melhor, né? E eu tenho o hábito da oração. Se o grupo tiver assim, é um grupo mais moralizado, né? E aí vem a natureza, a terceira fase, né? Que é a parte técnica. É o exercício da mediunidade à luz da doutrina espírita. Então, o centro tem que ser amparado, o grupo tem que estar amparado, começa devagar o desenvolvimento mediúnico, ele vai devagar, devagar que eu falo é assim, ele tem fases, né, de adaptação, de assimilação de afinidades. O doutrinador, as pessoas têm que ter confiança nele, tem que ter um grupo que nos auxilie no momento da mediunidade, com prece, com passes, né? Então tem que ser um grupo que vai se afinizando. E isso leva um tempo para isso acontecer, né? As reuniões mediúnicas de desenvolvimento e de educação mediúnica, ela é devagarinho, ela vai crescendo. Você tem que ser assíduo, né? Tem que ter pontualidade. As pessoas têm que entender qual que é o significado daquilo. Ele é um trabalho voluntário, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que eu assumo, eu lembro que o seu Rubens de Campos falava isso, né? Você é voluntário até a hora que você assumiu, aí é obrigação e responsabilidade, né? Então, o exercício e a técnica tem que acontecer, né? Você vai ganhando confiança à medida que você se cede, doa energia, participa do grupo e devagarinho a mediunidade vai aflorando e vai se emancipando, né? Você como pessoa vai se emancipando também, né? E é importante também algumas coisas, como os fatores externos, né? Sempre que você escolher um grupo, esse grupo e essas reuniões, ela tem que ter um ambiente seguro e cristão. Então tem que escolher uma casa boa para participar de reuniões mediúnicas, né? Lembrar sempre qual é o objetivo do desenvolvimento mediúnico. Qual que é o objetivo, do desenvolvimento mediúnico? Não é praticar o bem, né? Tá, esse grupo faz isso, né? Então, é isso daí que a gente tem que avaliar. Quem que é o doutrinador? Né? Como ele é, né? Quem são aqueles médios que estão ali? Como é que eles são? O que que eles conversam, né? O doutrinador ou facilitador do aprendizagem, ele é confiável? Quer dizer, eu confio nele, né? Existe naquele momento o silêncio, existe a prece naquele momento, né? Como é que é conduzido esse trabalho, né? A condução disso nos mostra a categoria dos espíritos que vão nos acercar, que vão dirigir aquele trabalho, que vão estar perto da gente, nos dando segurança, trazendo entidades que têm mais necessidades, né? À medida que o grupo vai evoluindo. Outra coisa importante são os fatores externos, né? Aquele local é confortável, né? O lugar onde vocês trabalham é um lugar que é propício para uma reunião mediúnica, né? Porque a reunião mediúnica, ela fisicamente, a gente tem uma mesa e as cadeiras, né? Talvez um copo d'água para cada participante. Mas no mundo espiritual, ela é toda produzida, né? Nós sabemos que tem aparelhos especiais, né? Tem um ambiente de socorro, de fazer curativos, de sanar feridas, de orientação, de consolo. Então, existem macas, existem situações diferentes do que a gente consegue até conceber, né? Então, é um ambiente muito iluminado, é um ambiente muito protegido. Então, fisicamente, ele pode ser muito simples, não precisa nada, ele precisa ter algum conforto para o médium, né? Mas no mundo espiritual, ele precisa de bastante coisa, né? Na verdade, são possibilidades que vão crescendo conforme o grupo vai crescendo, né? Então, o grupo faz leituras edificantes, né? Que livro é lido, né? Que livros são lidos, né? São livros sobre mediunidade, são livros o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É a Bíblia, né? O Novo Testamento. Não, são lições pequenas para que a gente só assimile, depois tem um estudo especial, né? Os médios, eles precisam estudar direto, né? Não pode parar de estudar. Aí, outra coisa que é importante, né?
Como é o respeito e a integração com o grupo, tanto físico como espiritual, né? Aí mostra uma pedra, né? O pessoal tentando levantar a pedra, né? Existe isso daí, né? Existe essa integração com o grupo, né? Como é que são as pessoas, né? Elas se convivem bem, elas têm uma relação fraterna, né? De amor, de entendimento, né? Para isso, quando o grupo físico, né? De médiuns, de doutrinadores e passistas, eles têm uma afinidade, o apoio espiritual superior vem. Quando eu tento me policiar, ser uma pessoa digna, né? Moralizada, tento fazer o melhor que eu posso, o apoio espiritual superior vem me ajudar, né? Então, assim como acontece com o grupo. Então, sempre esse grupo faz uma avaliação sincera dos seus resultados, né? Como é que funciona esse grupo, né? Eu faço uma avaliação, avalio as incorporações, eu avalio o doutrinador, percebo como que o passista está trabalhando, né? Então, essas coisas têm que acontecer dentro de uma sala de desenvolvimento mediúnico. Um pouco mais de fatores internos, né? Lembrar sempre qual o objetivo do desenvolvimento mediúnico, né? Qual é o objetivo? O que eu estou fazendo aqui? O que é esse grupo? De que forma ele está sendo conduzido, né? Isso daí é super importante, porque a gente vê muitos grupos que acabam porque o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o desejo de fama, né? O desejo de sucesso, ou de aparecer, né? Eu quero ser o melhor médium, então o melhor doutrinador, eu quero orientar todo mundo, né? O sentimento de superioridade, né, da pessoa, em detrimento, na verdade, à ação e ao trabalho, né? Então, não, eu tenho que ver qual que é o objetivo do meu desenvolvimento mediúnico, desse grupo que eu participo, qual que é, né? Para trabalhar, a gente precisa de uma vestimenta adequada. Não precisa ter uma vestimenta especial, não é nada disso. Mas uma roupa que você vai ficar 2 horas sentados, então uma vestimenta que lhe dê conforto, né? Um sapato que não esteja apertado, né? E assim vai, né? Mais para te favorecer aqueles minutos de concentração que você vai ter, do que de qualquer outra coisa. Então não precisa nada de roupa especial, não precisa colar, não precisa nada disso, tá? Na verdade, o que precisa é uma roupa que te relaxa para que você possa ter uma boa concentração, né? Para uma educação mediúnica, a concentração é um dos fatores muito importantes, né? A gente tem que criar o hábito da oração e criar também uma confiança, um elo de confiança com o grupo e principalmente com o doutrinador. A concentração, nós vamos dar uma aula só sobre concentração, tá? Que já está programado. Então, sobre concentração, não sei se vocês já viram esse... Deixa eu pegar aqui meu óculos. Esse painel, ele é muito interessante, né? Então, ele fala assim, ó, que aqui tem uma imagem, não sei se vocês vão ver a ponteirinha, mas aqui é um macaco, né? E aqui é o elefante, e aqui é o homem. Então, ele fala que a mente é como se fosse um macaco agitado, né? E leiam, eu coloquei aqui onde está e ele explica, né? Bem explicadinho cada etapa do que significa isso daqui. Isso daqui é uma escada de evolução, né? Onde o indivíduo ele não tem o controle nem da mente, nem do corpo, da mente e nem da parte psíquica dele, né? E aqui ele está desligado, até chegar ao ponto em que ele vai assumindo o poder sobre a mente dele, né? E sobre a agitação dos pensamentos que ele gera, né? Até chegar ao ponto em que ele domina completamente a mente e os seus pensamentos, né? Que seria aqui ele no domínio de tudo, né? E é tão difícil, né? A gente tem uma mente extremamente agitada e dentro dessa escada evolutiva, né? A gente tem que aprender, porque o nosso pensamento é assim: a gente começa pensando uma coisa e dessa coisa liga para outra, daí liga para outra, daí liga para outra. Quando a gente vê, a gente
já está numa outra coisa que nem existe, que a gente nem lembrava mais que existisse, ou volta para a infância, ou vai para outra coisa, que não tem nada a ver com o pensamento inicial. Então, o que é que nós precisamos? Na concentração, a gente vai falar um pouco disso na outra aula, nós precisamos, quando nós concentramos, né, que isso daí é importantíssimo para o desenvolvimento mediúnico, porque quando a gente se concentra e tem um foco só, a gente tem a possibilidade de aumentar o campo perispiritual e ter a afinidade com o espírito que vai se comunicar, seja ele superior, parecido conosco ou inferior a nós, né? Agora, se eu tenho uma mente muito agitada, muito cheia de pensamentos, eu não consigo me concentrar. E o trabalho mediúnico, a educação mediúnica exige isso de mim, né? Que eu tenha um nível de desenvolvimento e de concentração grande. Além disso, dentro de uma reunião mediúnica, eu posso ter também no momento do desdobramento, em que eu vou dar passividade a, por exemplo, uma entidade na psicofonia, por exemplo, o auxílio de passe magnético, que ajuda a expansão do meu corpo perispiritual, né? De melhora a distribuição de fluidos. Você vai aprender, quando tem a educação mediúnica, a separar o que é seu pensamento e o que é o pensamento dos espíritos, porque isso no começo é meio confuso mesmo, você sente algumas coisas que você fala assim, isso daí acho que é meu, acho que hoje eu estava pensando sobre isso, tal, né? Mas provavelmente acionado pela entidade que está se aproximando e desejando falar, por exemplo, na psicofonia. Então, devagarinho, você vai aprendendo a separar. Esse pensamento é meu? Ok, deixa ele ali quietinho, né? Deixa eu prestar atenção na entidade. O que ela está querendo me dizer? E aí eu vou fazendo sintonia com ela, né? Se eu não consigo fazer isso, ela não consegue transmitir o pensamento. Então, a mediunidade, eu sirvo somente de canal. Então, vem o pensamento da entidade, passa pelo meu cérebro, né? E eu transformo ele em fala, por exemplo, né? Só que eu sou só um canal. Se eu ficar agitando a minha mente, né, com pensamentos meus, ou o pensamento da entidade, não vou conseguir captar, eu faço um desligamento. Então, à medida que eu me acalmo o pensamento, que eu me concentro naquilo que eu desejo, né, eu vou assimilando. Quanto mais eu percebo como sirvo de canal, mais eu vou assimilando as entidades, né? Isso em qualquer situação. Por exemplo, Chico Xavier psicografando. É a mesma coisa. Se ele segurasse a mão e falasse, ai meu Deus, acho que sou eu que estou escrevendo, ai não, o que acontece? Eu tenho um desligamento da entidade e volto o pensamento somente para mim mesmo. À medida que eu relaxo e falo, faço a minha prece, peço para os amigos espirituais me ajudarem, faço uma oração para Jesus, eu deixo o meu campo mental estável, né? Na medida do possível, é lógico, por isso que tem treino, né? E aí a entidade que se aproxima, ela começa a despejar os seus pensamentos e eu vou assimilando. E com isso vai saindo a escrita, vai saindo a fala, a visão, a audição e etc, né? Então, a gente vai ter que aprender a desenvolver esse desdobramento, que é essa concentração em que eu amplio o meu corpo perispiritual para que tenha mais assimilação da entidade que se aproxima, né? Aproxima que eu falo, gente, não é perto não, tá? É aproximação de fluido de afinidades, tá? Aí eu dou a passividade, né? Ou seja, eu começo a falar, no começo eu acho que sou eu, no começo eu tenho dificuldade, mistura meu pensamento, é normal, porque eu não tenho o traquejo ainda de fazer a coisa, mas à medida que eu vou entendendo como é que se passa, eu vou me soltando e vou me concentrando melhor e vou deixando com que a entidade possa falar, né? Chega a ponto da entidade, às vezes, falar com a própria voz dela, né? Então, eu também posso policiar, né? Então, se é uma entidade muito rancorosa, ela pode ter xingamento e eu posso cortar isso, porque eu tenho domínio. Apesar de eu estar dando passividade ou
permitindo essa afinidade, eu tenho domínio do que é certo e do que é errado. Então, eu não vou me levantar, eu não vou bater a mão na mesa, eu não vou gritar, eu vou dar passividade, mostrando todas as intenções da entidade, se ele está com raiva, se ele está com ódio, se ele tem dor, se ele está chorando, mas ao mesmo tempo eu sei o que pode, eu posso fazer numa reunião mediúnica ou não posso, né? E depois, quando dá-se a passividade, você tem que aprender a se desconcentrar. Então, você volta, faz a sua prece para Jesus, né? Para se sentir reequilibrado. Normalmente, você tem auxílio de passistas, né? Médium passistas, que te restabelece as energias, né? Entender que o que é a incorporação de espíritos. Então, quando você começa a entender o que é isso, né? De que jeito que você faz isso, te facilita muito. Isso daí só vai aprender a fazer isso fazendo, né? É que nem dirigir carro, né? Quando a gente pega um carro pela primeira vez, quem teve essa oportunidade, né? Tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então, é a direção, é aqui, é o câmbio, é o espelho retrovisor, é o espelho lateral, é olhar lá para frente, é ver o sinaleiro e tal. Chega ao ponto que a gente faz isso tão automático que a gente anda quarteirões que você nem percebeu que você está pensando em outra coisa, né? Vira automático, né? Então, entender o que é a incorporação só dá para entender pela leitura e depois quando você pratica, né? E depois se avaliar. Peraí, essa entidade já veio 2 vezes. O que é que está acontecendo? Não, eu não estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo, né? E assim vamos conversando com os orientadores da casa, o teu próprio grupo e etc. Isso é importantíssimo. Outra coisa, a gente deve entender também uma coisa. Tem que ter paciência no desenvolvimento mediúnico, porque no desenvolvimento mediúnico nem sempre o querer é poder, né? Porque a gente fala querer é poder, nem sempre é assim, né? Então, muitas vezes, a tua mediunidade, porque a mediunidade a gente estudou é uma coisa física, né? Então, nem sempre você vai falar, né? Você vai ser intuído para falar alguma coisa. Pelo contrário, você pode escrever, você pode transmitir energias, passe. Então, nem sempre querer algum tipo de mediunidade, isso acontece, tá? Então, depende muito do organismo do indivíduo para o tipo de intercâmbio, tá? Então, nem sempre o que a gente deseja é o que acontece, né? Então, tenha calma, tenha paciência. E à medida que for necessário, os espíritos, por exemplo, aquele grupo precisa de um médium passista. E aquele grupo tem, eu estou desenvolvendo a mediunidade de incorporação. Mas aquele grupo precisa de um médium passista. Então, eles orientam o dirigente da sala e falam, ó, a Vânia vai dar passe, né? Então, eu não começo a não sentir mais a incorporação. Isso é natural, né? É a mudança de mediunidade. Isso pode acontecer dependendo da necessidade do grupo. E lembrar sempre que toda mediunidade, toda incorporação, todo acesso do mundo físico para o mundo espiritual, ou o inverso, né, do mundo espiritual para o mundo físico, depende da permissão do mundo espiritual. Nada acontece sem os amigos espirituais estarem nos amparando, tá? Então, vamos perceber a qualidade, avaliar a qualidade das nossas reuniões mediúnicas, mas tudo depende da permissão do mundo espiritual. Aí eu pus uma imagem que assim, é um campo a ser cultivado, né? Então a mediunidade é um campo a ser cultivado. Ela não vem assim grátis, mesmo que ela venha espontânea, ostensiva, que a pessoa já vem para o centro, né? Ela precisa ser trabalhada. Porque normalmente a pessoa tem pouco conhecimento do que ocorre, o fenômeno que ocorre com ela dá passividade em qualquer lugar, né? Às vezes em casa, então ela tem que aprender, né? Então, amigos espirituais são feitos pelo esforço e dedicação, como os amigos físicos. Então, isso é uma outra coisa importante. Então, ó, para a gente angariar a companhia espiritual superior para nos amparar, para nos dar força durante o trabalho mediúnico, durante aquela semana, né? Que para nós foi uma semana agitada de trabalho, de problemas físicos, né? Dentro do nosso lar, por exemplo, né? Para a gente angariar esses amigos que nos ajudam e que são verdadeiros amigos mesmos, né? Como os nossos amigos físicos, a gente tem que trabalhar.
né? Eles não vêm gratuitamente, né? Porém, eles nos dão oportunidades, mesmo sem merecimento. Então, quando a gente se esforça, a gente a gente ganha muita vantagem, né? Mesmo sem a gente merecer, né? Então, eles criam oportunidades de trabalho, eles abrem portas, janelas, né? Para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa atuar. Isso daí, eles não impedem nada, pelo contrário. E às vezes a gente não merece isso, né? O esforço deles, mas eles fazem isso sim, né? Então, eu já falei, a necessidade de trabalho em determinada área, naquela reunião ou naquele centro, às vezes a mediunidade muda. Então, lembrando sempre que mediunidade não é se sentar à mesa e dar passividade, é apurar, é disciplinar, ter consciência. É preparo para o correto exercício para fazer o bom uso de sua faculdade. Então, não é pensar, agora eu vou no centro, eu fico lá 2 horas, eu vou ser um excelente médico. Não. Eu tenho que estudar, eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que cuidar de mim, disciplinar minhas imperfeições que a gente conhece e depois as outras que a gente não conhece, mas que a gente passa a conhecer, né? Ter consciência da responsabilidade do trabalho que a gente tem, né? E é assim que a gente faz o exercício mediúnico. E aí, para finalizar, né, para quem leu nos bastidores da obsessão, tem uma mensagem do Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco, que para mim é sensacional. Então eu vou finalizar com isso daí. Vocês me perdoem, mas eu vou ler, né? Porque eu acho tão lindo e é tão meritório da gente ler detalhe por detalhe, né? Que o Manuel Filomeno de Miranda escreveu, que vale a pena ser lido, né? Então vamos lá. É só esse trechinho que eu vou ler. O livro é maravilhoso. Leio, Nos Bastidores da Obsessão. Então começa assim, ó. O título é Portal de Luz. Imagine um dédalo de sombras imensuráveis, hórrido, onde se demoram emanações mortíficas proeminentes de células em disjunção. Charco miasmático carregado de lodo instável, tendo por céus nimbos borrascosos sacudidos por descargas elétricas, ou seja, é um ambiente triste, né? É um ambiente criado, como a gente já estudou, né? Pela energia mental das pessoas, né? O céu é escuro, o chão é um charco, é um lodo, né? Instável. Paul sombrio que agasalha batáquios e ofídeos, répteis de toda a fauna asquerosa. Região varrida por ventos ululantes, longe da esperança, onde uma tênue e séria perspectiva de paz não tremeluz. Então, encontra animais peçonhentos, né? A região é varrida por ventos, e a paz ali, a gente nem pode imaginar que exista isso. Né? Considere-se renegado a este labirinto nefasto, longe de qualquer amparo, a mergulhar a mente em febre nos abismos do remorso, que, fantasma incansável, assume proporções inimagináveis, sob o estrugir de recordações vigorosas das quais não se consegue furtar, resumando erros propositais e causais com que se distanciou da paz. Então, imagine você estar num ambiente desse, ainda a mente mergulhada no remorso, lembrando das oportunidades perdidas, nos erros que cometeu, aqueles que cometeu de propósito e aqueles que cometeu mesmo sem querer, né? E todas essas dificuldades te distanciando da paz. Malgrado necessite de esperança ou refazimento, silêncio para meditar ou maragem fresca para renovação, escute, inerme, outros companheiros de desdita em imprecações e lamentos, dominados pela própria sandice. Ou seja, mesmo que você precise de esperança, refazimento, um minuto de silêncio, uma maragem fresca, os companheiros que estão à sua volta estão como vocês, dominados pelos lamentos, imprecações, dominado pela própria loucura, Onde a razão se fez sicário,
impiedoso sem entranhas, que se encarrega ela mesma de justificar com as aragozes em forma de cilícios que lhes são involuntários, sem equilíbrio, para que uma evocação suave, um painel de ternura, amor o prece. Então, nesse momento, a tua razão, ela não te permite você ter paz, ter amor, ter prece, né? Ela é como um chicote batendo em você e te destruindo. Tá? A tua razão. Avalie o significado de uma porta libertadora, que subitamente se abrisse, convidativa, banhada que fosse de fraca, mas significativa luz, através da qual transporta a mínima distância entre ela e você e ela. Poderia ouvir consolo, chorar sem desespero, lendendo as próprias angústias e repousar. Agora você imagina você está nesse ambiente de trevas e de repente você vê que abriu uma porta e que você está perto dela. E que você percebe nessa porta, apesar de pouca luz, né, ainda, né, entrando por essa porta, você percebe que você pode ouvir um consolo, chorar no ombro de alguém, né, lenir as próprias angústias e dormir, repousar, né. Além do qual, doce canto embalante ciciasse em melopeia conhecida ou uma barbicase reconfortante. Após vencida, revisse paisagem esquecida e agradável, e dilatando os ouvidos, escutasse a pronúncia de um termo-nome em relação a você, irmão. Né? Então, de repente, você começa a ouvir uma música gostosa, né? Vê uma cadeira onde você pode se sentar, e você começa a ver uma paisagem que há muito tempo você não via, né? E você percebe alguém te chamando, meu irmão, meu irmão. Depois do que, roteiro e medicamento chegassem salvadores, inaugurando experiência feliz, transpassada expiação inominável. Imagine, né? Você está cansado, saindo daquele ambiente terrível e entrando num lugar que você pode ter alguém que te salva, medicamento, e você começa a ter a sensação de que pode ter experiências felizes. Você bendizeria certamente 1000 vezes esse portal de acesso. Tal região, não muito longe de nós, entre os desencarnados e os encarnados, são os vales purgatoriais para os que transpõem o umbral da morte, narcotizados pela insânia e pelo crime. Tal portal fascinante é a mediunidade socorrista, de que você se encontra investido na tessitura física, ao alcance de um pouco de disciplina e abnegação. Então, o lugar onde nós escrevemos são os umbrais perto da terra, né? Em que a pessoa fica anestesiada pelos erros do passado, pelo remorso. E essa porta fascinante nada mais é do que a mediunidade socorrista, né? Que está ao alcance de um pouco de disciplina e abnegação. Examinando quanto você gostaria de receber auxílio se ali estivesse, pense nos que lá estão e não se demore mais em discussões inócuas ou em desculpismo injustificável. Corra ao socorro deles, aos nossos companheiros na dor, iludidos de si mesmo, e abra-lhes a porta de luz da oportunidade consoladora. Mergulhe o pensamento nos exórdios do amor do Cristo e mesmo sofrendo, atenda a esses que sofrem mais. É a grande que nós temos. Não lhe perguntarão quem você é, de onde vem, como se apresenta, pois não lhes importa. Antes, sim, desejarão saber o que você tem, em nome de Jesus, para lhe dar. É a grande oportunidade, né? Compreenderão mais tarde a excelência da sua bondade, a extensão das suas necessidades e também estenderão braços na direção do seu espírito. Agora eu necessito de paz e libertação, e Jesus precisa de você para o mistério. Não lhe atrase o socorro, não demore sua doação. Provavelmente você já esteve ali antes. Talvez seja necessário
estagiar por lá, né? Mais um pouco. Se você conceber que o esforço é muito para os ajudar, mentalize Jesus transferindo-se dos cimos da vida para demorar-se no Vale das Sombras por vários anos e prosseguir até agora conosco. Olha a dificuldade de Jesus, né? E a gente, com pouca coisa, nós podemos ajudar muita gente, né? O Espiritismo que lhe corrige a mediunidade em nome do Cristo, Espiritismo que lhe consola e esclarece, ensina-lhe que a felicidade é moeda cujo sonido somente produz festa íntima quando retorna daquele a quem se oferece e vem na direção do doador. Doando-se em silêncio, longe dos que aplaudem faculdades mediúnicas, coloque sua disponibilidade a benefício dos sofredores nas sessões especializadas e granjeará um crédito de bênção que lhe ensejará também liberdade e iluminação, à semelhança daquele que, médium do Pai, se fez o doce irmão de nós todos, milênios afora. Então, mediunidade é isso, né? É esse portal de luz, né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E vamos orar, pensando que Jesus possa nos abençoar de forma a nos conduzir em equilíbrio, com vontade de trabalhar, estimulando em nós o desejo de progredir sempre e, se necessário, de desenvolvermos a nossa mediunidade através do trabalho incessante. Que Jesus nos abençoe e nos guarde, agora e sempre, e que assim seja.